Exercício de psicocibernética. Recolha-se a um lugar calmo e tranquilo, onde você possa ficar totalmente só. Talvez seu quarto, biblioteca ou escritório. Reduza ao máximo a iluminação ambiente. Sente-se confortavelmente, de preferência numa poltrona. Descanse o cotovelo no braço da mesma e repouse a testa na ponta dos dedos. Faça isso agora. Desligue o gravador, só voltando a ligá-lo quando estiver instalado na poltrona. Tudo pronto? Então cerre os olhos e procure viver com a maior riqueza de detalhes possível o momento glorioso de um discurso muito aplaudido feito por você. Primeiramente, escolha o local, a ocasião e a razão do pedido para que você fale. Lembre-se de que todo grande feito começa na imaginação. Assim, imagine o mais intensa e detalhadamente que puder o discurso que vai realizar. Comece sentindo-se no local de cuja atividade vai participar. A atmosfera típica de festividade reinante. Os sons de festa ainda não iniciada. Agora, a atividade tem início. Os oradores sucedem-se e dizem suas falas, até que seu nome é chamado pelo mestre de cerimônias e você encaminha-se à tribuna. A essa altura, você já escolheu o tópico sobre que vai falar, sabe detalhes sobre ele, enfim, domina plenamente o assunto. Agora, concentre-se na imaginação e comece a falar. Permaneça durante pelo menos 15 minutos concentrado, falando imaginariamente a um auditório embevecido por suas palavras. Quanto mais brilhante você for na imaginação, tanto mais chances terá de ser bem-sucedido quando utilizar essa técnica em situações reais. A realização é filha legítima do sonho. Sonhe alto e você alcançará as alturas, desde que esse sonho seja autêntico e colocado dentro de sua meta tangível. Ao findar, veja-se vivamente aplaudido por uma plateia de pé, enquanto é calorosamente cumprimentado pelos que lhe estão ao redor. Em seguida, procure tirar da mente qualquer outro pensamento que não o de alegria e paz profunda. Permaneça assim por mais 5 minutos antes de voltar ao seu dia a dia. Reserve diariamente um espaço de 20 minutos a qualquer hora do dia. Escolha o período que não haja possibilidade de ser interrompido e repita este exercício. Mude a situação, o local e as circunstâncias. Mude o texto do discurso, mas imagine-se sempre fazendo uma alocução notável e sendo vivamente aplaudido. Após cada exercício, relaxe-se na poltrona e sinta-se em profundo estado de paz e tranquilidade. Esta etapa é diferente de todas as demais. Assim, você deve ouvi-la e repetir os exercícios nela contidos por 6 vezes, pelo menos. Não passe para a etapa seguinte antes disso. Terceira etapa. Os 3 aspectos da oratória. Para que se possa considerar apto a enfrentar um auditório, você precisa, antes de tudo, estar afinado com os 3 aspectos primordiais da oratória: discurso, discursador, auditório. O primeiro aspecto, o discurso, refere-se à tomada de posição do orador, do conhecimento mais amplo possível sobre o assunto a ser abordado e da forma como ele deve abordar esse assunto. A seguir, o aspecto referente ao discursador enfoca a pessoa de quem vai falar relativamente a seus atributos físicos e mentais, como, por exemplo, a postura do corpo, a colocação da voz, a gesticulação, a atitude mental em face do assunto ou ao homenageado, etc. Finalmente, há o auditório, que é a razão primordial de ser do orador. É o auditório que justifica a existência do orador. Ele é o árbitro final, aplaudindo ou apupando, condenando ou coroando de glória a manifestação oral do discursador. O discurso. A oração ou discurso é o trabalho exposto perante um auditório, onde o orador é o comunicador e o auditório ou público é o receptor. A alocução é o discurso breve. Deve durar no máximo 10 minutos.
Procure conhecer as orações que ficaram célebres através dos tempos, principalmente de nossos melhores oradores. Agora você vai tomar a ciência do famoso discurso sem verbos, de Dom Antônio de Macedo, bispo do Pará, quando o proferiu em 1860. O texto deve ser lido em voz alta. O português é excelente e exemplar. Lendo-o em voz alta, você está treinando sua memória auditiva e está se preparando para o seu próximo discurso perante um grupo de amigos. Discurso sem verbos. Primeira regra de estilo, uma das principais e porventura a mais esquecida de todas. Naturalidade por oposição a afetações ridículas. Quanto autor no galarim da fama, réu deste delito. E quantos oradores, aliás dignos de encômios pelos dotes singulares de seu engenho e imaginação, responsáveis perante a crítica sisuda pela falta de uma nobre simplicidade no estilo e boleio das frases. Muita atenção, orador noviço, para este ponto capital. Nada de ornatos supérfluos, apegados como parasitas ocos a cada palavra. Miserável europeu por cima de pensamentos muitas vezes ocos e sem solidez alguma, só para engano da vista de espíritos superficiais ou de mau gosto. Um brilho fosforescente e um deslumbramento passageiro, como de um fogo de artifício, tal o único mérito desses campanudos oráculos do púlpito cristão. Ideias, porém, sólidas e bem dosadas, ordem rigorosa de raciocínio, doutrinas exatas luculentamente expostas, isso nunca. Não assim Bossuet, os Bourdaloue, os Massillon e todos os outros grandes modelos da eloquência do púlpito do grande século de Luís XIV. Que nobre simplicidade, que mentalidade sublime, que opulenta sobriedade! Qual rio caudaloso por entre margens, ora severas e escarpadas, ora floridas e risonhas, mas sempre formosas de naturalidade. Assim o pensamento desses famosos gênios, por entre a frase ora simples, ora mais ornada, sempre, porém, em relação com o assunto, cheio de graças ingênuas, de louçainhas despretensiosas. Leia o texto sempre em voz alta, para conhecer novas palavras, assinalando-as e procure os seus sinônimos no dicionário. Um bom léxico é o pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Procure conhecer sempre novas palavras, para ter um vocabulário cada vez mais rico e fértil. O orador tem necessidade de um vocabulário sempre renovado, atualizado, brilhante, eloquente e de fácil compreensão. As partes da oração ou do discurso. No exórdio ou apresentação, parte em que se faz a introdução do tema, procure identificar-se discretamente, dizendo o que vai desenvolver na oração. Seja breve no exórdio. Há oradores que se perdem na primeira parte do discurso, afirmando não serem a pessoa indicada, ou não possuírem talento para a exposição. Evite tudo isso. O orador deve começar com segurança, afirmando que tem algo a transmitir e que o fará imediatamente. Na exposição, ou meio, desenvolva o tema, falando com objetividade. Conte uma história, ou narre um fato, para ilustrar o meio do discurso. Apresente os seus argumentos procurando ilustrá-los com fatos expressivos ou significativos. Uma anedota bem contada também serve para deixar o auditório à vontade. Cuidado, porém, para não incorrer no grave erro de escolher uma anedota muito conhecida e que já tenha perdido a graça. Ou, o que é ainda pior, tendo contado uma história engraçada e que tenha agradado ao auditório, julgar-se capaz de prender o público pelo humorismo. Essa é uma técnica muito difícil e só levada a bom termo por uns poucos oradores, além de pecar pelos extremos, levá-lo à glória, se conseguir agradar, ou ao fracasso total, em caso contrário. Aliás, este último é bem mais frequente. Cite na exposição um pensamento de conhecido escritor e procure desenvolvê-lo, destacando a verdade que encerra. Por exemplo, do poema de Gabriela Mistral, notável poetisa chilena, esta passagem: seja o que remove a pedra do caminho e as dificuldades do problema. Na peroração ou conclusão, procure também ser rápido. O orador deve perorar ou concluir em 1 minuto aproximadamente.
Não se perca concluindo a sua oração como certas visitas que se despedem várias vezes e em vários lugares. Na sala, no corredor, à porta. Finalize com um pensamento que fique com os ouvintes. Por exemplo, esta terra é nossa empresa. Somos responsáveis pela sua realização perante Deus e a humanidade. O discursador. O orador ou discursador é o comunicador. Deve usar de linguagem correta, simples e atual. Se falar em contos de réis, já se revela desatualizado. Da mesma forma, o tratamento senhor não é mais usado. Atualmente, o tratamento deve ser você, uma das palavras mais belas da língua portuguesa do Brasil, uma das 10 mais lindas ao lado de saudade, amor, carícia, eternidade, beijo, bênção, ternura, alma, Deus, mãe. Há oradores distraídos que usam os vocativos minhas senhoras e meus senhores quando se encontram no auditório somente senhores. Tome cuidado para que isso não lhe aconteça. O orador deve estudar bem o tema que vai desenvolver sem perder de vista seu objetivo. Para isso, deve sempre preparar-se de forma adequada. Diz João de Oliveira Filho: ensaie, ensaie, ensaie o seu discurso para torná-lo simples. O assunto deve ocupar a cabeça do orador. Adquira cultura para não maçar o auditório. Sem preparar, ninguém pode fazer um discurso. Organize seu plano de discurso como os grandes oradores organizam os seus. Se você tiver alguma coisa a dizer, o auditório o ouvirá e nunca se desculpe ao começar. Procure melhorar sua voz, lendo páginas de uma boa antologia em voz alta. Um bom trabalho no gênero é a Antologia Nacional de Carlos de Laet, onde se encontram autores portugueses e brasileiros de diversas escolas literárias. Eis algumas recomendações interessantes de Dale Carnegie. Tire partido da experiência alheia. Não perca de vista seu objetivo. Predisponha sua mente para o sucesso. Agarre-se a todas as oportunidades de praticar. Fale e impressione de modo rápido e fácil. Fale de algum assunto em que você tenha competência adquirida através da experiência ou do estudo. Conte o que a vida lhe ensinou. O orador deve falar com entusiasmo. Etimologicamente, entusiasmo significa Deus dentro do coração. Deus é a nossa força interior. Quando Deus está conosco, o mundo volta-se para nós. Fale vivendo as palavras que pronunciar. Não diga mamão do mesmo modo que diz coração. A palavra coração é profunda, é rica, é o nosso mundo interior. O orador precisa viver as palavras, dizendo-as e sentindo-as sinceramente. Da mesma forma, evite ser pomposo, suntuoso, aparatoso, tonitruante ou atroador. Convém distinguir eloquência, arte de convencer, de estridência, arte de gritar. O orador deve usar voz condicionada, isto é, adequada ao tamanho do auditório. Não é necessário que ele eleve a voz diante de um pequeno número de pessoas. A voz deve ser ouvida por todos sem ser alteada. Ao discursar, verifique se a última pessoa do auditório está ouvindo bem e regule sua voz por essa pessoa. Fale dirigindo a voz ao fundo da sala, onde estiver discursando, a fim de que a voz descreva uma parábola. Não fale olhando para baixo, fale olhando em direção aos que estão ouvindo nas últimas poltronas. Para bem se apresentar em público com a finalidade de fazer uma alocução, é interessante observar as seguintes recomendações. Dirija-se à tribuna com uma expressão de satisfação no rosto. Ao se apresentar para falar, tenha já em mãos as anotações que irá usar. Procure situar de antemão o lugar onde vai colocar o texto, caso haja esse local. Se você verificar antecipadamente que não há um local especial, tribuna ou estante onde colocar o texto, insista para que lhe seja propiciada pelo menos uma mesinha com essa finalidade. Isso o porá mais à vontade para falar. Em caso de não haver nenhum lugar,
Ordene o texto calmamente antes de iniciar sua fala. Antes de proferir um discurso, procure lê-lo pelo menos 6 vezes em voz alta. Esse procedimento o deixará mais confiante diante do público, pois através da repetição espaçada você vai sentir-se familiarizado com as palavras e dominar melhor o assunto. Talvez você precise consultar as anotações já usadas durante sua alocução. Assim, deixe as folhas soltas para serem mais facilmente manuseadas. Grife as frases ou palavras a que deseje dar maior destaque. Quando for o caso, escreva um comentário curto, uma espécie de lembrete à margem, junto da palavra grifada. Procure manter o olhar no auditório o máximo de tempo possível. Para isso, ponha os olhos rapidamente no tópico a ser desdobrado. Leia-o de relance e volte a encarar a plateia enquanto discorre sobre aquele assunto. Coloque o dedo sobre o tópico seguinte para agir da mesma forma a seguir. Use sinalização própria, com que você se dê bem, para observar a pontuação e enfatizar as palavras importantes. Fale em posição ereta. Não se debruce sobre a mesa ou sobre a tribuna. Não ponha uma das mãos no bolso. Segure a folha com a mão esquerda e, ao esticar o braço, mantenha os dedos também esticados. Não se usa mais flexionar levemente os dedos mínimo e anular ao gesticular. Marque com o polegar a linha que está lendo, a fim de olhar o auditório. Conclua o período olhando o auditório. É importante o diálogo fisionômico. Os olhos devem falar também. Não use óculos escuros para ler no discurso. Se necessitar de óculos, use-os de lentes claras. Jamais esconda os olhos do auditório. Eles falam também como as palavras. Falar é reger uma orquestra. O orador é o maestro. Os ouvintes são os instrumentos musicais. Todos devem estar atentos à comunicação e bem afinados. Tristão de Ataíde, em seu ensaio Da Inteligência à Palavra, falando sobre a responsabilidade da palavra, afirma: é bem conhecido o diálogo entre o pintor e o poeta. Degas queixava-se a Mallarmé de que estava tentando escrever alguns sonetos. Tinha para isso muitas ideias, mas as palavras estavam custando a vir. E o poeta respondeu mansamente ao amigo: meu caro Degas, não é com ideias que se fazem sonetos, é com palavras. Nesse diálogo está contida a definição mais autêntica e mais concisa da literatura como arte da palavra. E está contida, mais do que isso, a definição específica de toda arte, que é o ato de criar um objeto, informando uma matéria. Esse ato de dar forma, isto é, de estilizar um material, representa a natureza específica do fenômeno estético, quando é gratuito e não utilitário, o que, por sua vez, representa a diferença entre as artes mecânicas dos artífices e as artes desinteressadas dos artistas. Eis a responsabilidade da palavra, este instrumento admirável do homem, que revela sua racionalidade e a sua liberdade. Não há palavras pobres ou gastas. Os escritores sem talento são os que as tornam pobres ou gastas. Os bons oradores devem valorizar as palavras, dando-lhes força e beleza através da criatividade. O auditório. Após um exaustivo dia de trabalho, você chega a casa cansado, pensando apenas em tomar um banho, vestir o pijama e ler o jornal, ou assistir TV sentado em sua poltrona. Nesse momento, você é alertado por sua esposa com respeito ao compromisso assumido de ir à festa de formatura de sua sobrinha. Um frio lhe percorre a espinha, um arrependimento profundo de haver aceito aquele convite, uma vontade danada de não comparecer, e depois alegar que alguma coisa o impediu de ir. Não há, todavia, como esquivar-se. Você precisa comparecer. Conformado, toma banho, troca de roupa e dirige-se ao local da cerimônia. Nada, porém, consegue impedi-lo de se sentir contrariado. O carro não está bom, o trânsito está péssimo, os sinais estão todos vermelhos, enfim, seu humor está bastante abalado. Nesse estado de ânimo, você ocupa no auditório a última cadeira vaga, quebrada por sinal,
para assistir, entre outras coisas, ao discurso do paraninfo, do orador da turma, e talvez outros, além da entrega, um por um, dos diplomas aos formandos. Calculando-se que muitos outros dos presentes tenham passado um dia igual ao seu, estando, pois, com os nervos à flor da pele também, imagine a responsabilidade de cada um dos oradores. Portanto, cada vez que tiver de falar em público, pense nisso. Quanto tempo está durando a cerimônia de abertura? Qual a predisposição do auditório? Quantos oradores o precederam? Quantos minutos falou cada um em média? Qual foi a reação do auditório a cada um deles? A que espécie de auditório você vai falar? Depois de considerar tudo isso, tenha em mente que, se quiser agradar, você precisa tocar individualmente cada um dos assistentes, pois a coisa que mais interessa ao ser humano ainda é ele mesmo. Tudo o que lhe diga a respeito diretamente, bem como o que o cerca, esse é o maior interesse do homem. Tendo essa perspectiva como base, considere que a melhor forma de despertar e prender a atenção de uma plateia é falando sobre ela, seus bens, seus negócios, sua cidade e seus feitos. Sabedor disso, tire partido dessa situação. Procure colher dados sobre a localidade, seus moradores e coisas desse gênero. Se tiver acesso a alguma informação que não se espera que você conheça, use-a em seu discurso e terá um auditório preso a você. Comente algum fato relevante acontecido a algum dos presentes, e todos estarão atentos na esperança de serem também citados. Se for convidado a falar a profissionais de um mesmo ramo, diga que vai contar-lhes um fato novo, ligado a seus negócios, que lhes permitirá aumentar seus lucros. Claro está que você precisa ter esse fato novo, portanto, terá de pesquisar para chegar a ele. Conte um fato pitoresco sobre o clube local, uma agremiação religiosa ou desportiva da cidade, e você os terá a todos na palma da mão. É fundamental, contudo, que encare o auditório como um grupo de pessoas ansiosas para saber o que você tem a dizer. Portanto, tenha realmente algo importante e interessante a dizer. Critique abertamente um auditório e o terá contra você. Elogie esse auditório e você o terá, atento e colaborador, bebendo suas palavras. Cuidado, porém, com as frases melosas tipo: vocês são as pessoas mais simpáticas que já vi, ou este auditório maravilhoso. Esse falso carinho não é bem aceito pelos circunstantes que geralmente se antagonizam com o orador no temor de que essa lisonja vazia, na verdade, esconda um sarcasmo disfarçado. Assim, se não for capaz de emitir um elogio sincero e que soe sincero, é melhor que não diga nenhum elogio. Se vai falar a um auditório, o melhor a fazer é envolver o auditório em sua fala. Caso não possa fazê-lo de forma direta e pessoal, abranja a todos, dizendo algo como: percorrendo as mesmas calçadas que cada um de vocês tantas vezes percorreu. O auditório geralmente aprecia tomar parte ativa na palestra. Dessa forma, procure fazer perguntas aos presentes, ou faça-os colaborar de alguma outra forma. Finalmente, não tente ser uma sumidade, falando a um bando de pobres de espírito. Seja humilde, sem se rebaixar. Seja simples, sem se humilhar. Se tiver de rir, ria. Se gaguejar ou hesitar, não reaja como se isso fosse o fim do mundo. O auditório apreciará saber que, embora fale com segurança, o orador é um mortal, igualzinho a qualquer um deles. Aqui termina esta etapa. Para melhor aproveitamento do programa que você vem fazendo, é importante que ouça cada uma das etapas em ordem sequencial e tantas vezes quantas achar necessário para uma boa assimilação do assunto abordado. Quarta etapa. Como organizar um discurso. Para se organizar um discurso de maneira adequada, é preciso, antes de tudo, haver sinceridade e honestidade nas palavras, bem como uma dosagem correta de calor ao dizê-las. É conhecida a história do pequeno pastor que, de tanto gritar lobo para caçoar com seus companheiros, deixou de ser atendido quando deles realmente precisou. Assim também, o orador habituado a exagerar o que diz, ou a dar ênfase excessiva a um fato que não requeira tanto calor,
deixa de ser acreditado pelo seu público. Por outro lado, aquele que não sabe pôr a energia certa, a inflexão correta em sua fala, temperando-a de acordo com a ocasião e o público ouvinte, não será capaz de captar a atenção do auditório. Imagine-se parado em pleno viaduto do chá, olhando para cima e vendo um disco voador. Vira-se aos que estão ao seu redor e diz, sem alterar o tom de voz: senhores passantes, reparem lá em cima um objeto voador desconhecido. Poucos serão os que irão lhe dar atenção. Agora, se você diz, em tom de voz quase gritado, vejam, um disco voador, olhem! Pode estar certo que, num raio de muitos metros, todos olharão para o alto. Você lhes terá chamado a atenção, fazendo-os crer em você por haver usado o chamamento certo. Pois bem, esse mesmo critério deve ser adotado ao preparar um discurso. De acordo com o objetivo, o auditório e as circunstâncias, assim deve ser o seu pronunciamento. Um discurso deve ser convenientemente organizado. Como organizá-lo? Dentro do plano tradicional ou de sua divisão clássica. Apenas para recordar, porque estudar é repetir. Exórdio ou apresentação do tema. Exposição ou desenvolvimento. Peroração ou final. Escolha um tema que conscienciosamente sinta que pode envolver você. Caso não consiga se sentir envolvido por ele, não terá o entusiasmo necessário para atrair o interesse dos ouvintes. O assunto que não chegar a interessar a você, não deve também interessar a alguém que tem os mesmos sentimentos e as mesmas reações que você, não é? Imagine-se frente a um auditório falando sobre a pressão causada pelos bancos de gelo da Antártica no casco dos navios e sua natural consequência. Se não for técnico ou expert no assunto, você não se sentirá à vontade, por mais dados que tenha a respeito. Por outro lado, ao falar sobre a necessidade e importância de ver atendido o pedido de extensão da rede de água ou de luz até o bairro onde você mora, pode estar certo de que toda a ênfase exigida virá naturalmente. Portanto, procure viver o tema que vai desenvolver.